Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade, vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabia de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse a Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus, pois, foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, em pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis agora e vos digo, como disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirá mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Querido irmão, querida irmã, o evangelho de hoje, belíssimo, de São João, capítulo 13, versículos 21 seguintes. A cena, o contexto é a última ceia, que diz propriamente do lava-pés. Jesus se levantou da ceia e começou a lavar os pés dos discípulos. Jesus apenas terminou de lavar os pés dos discípulos e disse: se vocês compreenderem isso, serão felizes se o puserdes em prática. Veja, o texto de hoje nos traz a realidade da traição de Judas. Judas está fora do que Jesus chama de bem-aventuranças. Judas, ao contrário, está dentro do ai de vós, ai de vós. João insiste que Judas é um dos discípulos. Entre Jesus e Judas há uma relação de intimidade. O que come o pão comigo. Veja, justamente ele, com quem Jesus partilha o pão, é o filho da perdição. Uma maneira de dizer é o filho perdido. Mas quem é que o pai procura senão o filho perdido? A traição de Judas é predita para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. A traição de Judas é um lugar da revelação da fidelidade de Deus, que não volta atrás no seu amor, permanece nos amando sempre. Veja, em Judas está representado o cúmulo do mistério do mal. O nosso lado sombrio, opaco, pecaminoso, aquele nosso lado que não queremos ver nem admitir, é a nossa tragédia. Ao mesmo tempo, está aí evidente por pura graça a humildade de Deus, que ama, o amor, a graça, o perdão, a nossa salvação. Porque rejeitar o amor do Filho e do Pai significa perder a própria essência de filho, de irmão, de irmã. Mas o amor acolhe essa própria rejeição, transmutando-a em reconciliação. A traição de Judas, meu irmão, minha irmã, mostra ao mesmo tempo a impotência de Deus diante da nossa liberdade.
Veja, João nos mostra que a luz vence as trevas justamente deixando-se tomar por elas. A fraqueza de Deus é a única força capaz de libertar a liberdade do ser humano, para que ele possa amar o amor amante e assim viver o amor que humaniza. Diante desta palavra que o Evangelho de hoje nos traz, da traição de Judas, uma coisa é muito interessante. Quando Jesus fala que um deles irá trair, eles não apontam para o outro. Eles olham para si e perguntam: Senhor, será eu? Essa postura nos ajuda muito. É necessário que os nossos olhos tenham a coragem de voltar-se para nós e questionarmos-nos que abertura temos dado ao mal. Senhor, serei eu? Aí Jesus diz: aquele que come comigo o pão, aquele do qual eu molhar o pão, passar no molho e entregar, este irá me condenar. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor nos deixa livres sempre. E aqui está o nosso cuidado de não deixarmos, no uso errado da nossa liberdade, o mal tomar conta de nós. Mas somos chamados a abrirmos-nos à graça de Deus e deixarmos que esta graça nos proporcione a luz que vem do céu. Que ao invés de trairmos a Jesus, nós reconheçamos a nossa fraqueza e lhe imploremos a graça de ser-lhe sempre fiel. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.